Eu andei falando para vocês que a gente está num excelente momento de compra para bolsa, não é mesmo? Mas isso significa que eu para comprar tudo em bolsa? Quanto que eu vou comprar em bolsa? Quanto eu vou ter de renda fixa? Eu não sei. Vamos falar sobre isso? O quanto você vai alocar em bolsa tem que ser proporcional ao seu nível de aversão ao risco. Marília, o que é isso? Você tem que conseguir encarar a volatilidade da bolsa e se sentir confortável com isso. Então, por exemplo, num momento de crise, eu sei que a bolsa vai cair uns 45%, 50%. Então, imagina que ela vai perder metade do seu valor num momento de crise. Ao longo do tempo, as ações de boas empresas voltam a subir. Então, o que você tem que pensar é o quanto eu aguento de oscilação em um momento de crise. Então, se eu aguento ver a minha carteira oscilando 50% para baixo, perder metade do meu patrimônio no momento de crise, eu posso alocar 100% em ações. Se eu aguento só 25% de queda do meu patrimônio em momentos de crise, eu posso alocar 50% em ações e 50%, por exemplo, em renda fixa. Se eu aguento só 5%, aguento ver a minha carteira perder 5%, eu só posso alocar 10%. Então, eu vou fazendo esses testes de sensibilidade para entender o quanto eu aguento alocar em bolsa. Mas é importante você ter a noção de que quanto menos você alocar em bolsa, menor vai ser o seu retorno potencial. Você precisa visualizar isso. E para você conseguir visualizar isso, eu trouxe uma planilha legal para você. Essa planilha geralmente está no meu curso, do Nord Advisor. Então, geralmente eu deixo aí para o pessoal, ensinando eles a montar a carteira deles, mas eu vou disponibilizar aqui para vocês no final do vídeo. Então, olha só. Aqui eu coloquei 30% da minha carteira no relatório investidor de valor. Mas vamos supor que eu quero colocar 0 em dividendos, 0 em fundos, e aí eu quero colocar 70% em renda fixa. Numa carteira dessas, e aí eu peguei um período específico, 2012 a 2020 especificamente, a minha carteira teria rendido quase 3 vezes, o valor que eu coloquei aqui inicialmente em 2012. Então percebe que quanto mais eu vou alocando em bolsa, mais, num momento bom para a bolsa, que foi de 2016 em diante, que foi justamente quando a gente teve um ciclo de queda da Selic, 2016 a gente começou aí com uma não redução da Selic em si, mas das taxas de juros de mercado, pós-impeachment, que você teve aí uma bela pernada da bolsa, e aí quem tinha mais ações ganhou muito mais. Então, se eu tinha uma carteira com 30% de bolsa e 70% de renda fixa, eu tive essa performance aqui em 8 anos, de 3 vezes o valor que eu tinha colocado. Mas olha aqui, o maximum drawdown, o que é isso? É o quanto eu caí do momento de pico para o pior momento. Quer dizer, se eu tivesse entrado no melhor momento recente, qual era a máxima de perda que eu teria? Percebe que eu tive várias épocas de perda de 14%, 10% e aqui 18%, Então, se a minha carteira, se meu patrimônio inteiro cai 10% ou 15% ou 18% em 2020 no meio da crise, eu aguento? Eu aguento ver o meu patrimônio cair 20% para poder vislumbrar um ganho de 300%? Isso que você tem que, essa sensibilidade que você precisa ter. Se você acha que você super aguenta uma queda de 18%, então talvez seja melhor você aumentar um pouquinho, o nível de risco da sua carteira. Por exemplo, vamos supor que ao invés de 30% em bolsa, eu quero ter aqui 50% em bolsa e 50% em renda fixa. Então, uma carteira um pouco mais agressiva. Vamos ver para quanto vai a performance da minha carteira. No melhor momento aqui, ela chegou a subir 4,62, Na outra vez era 3. E num momento final, digamos, ela estava subindo 3,70,
ao invés de 3. Mas vamos olhar o drawdown em compensação. O drawdown que antes era 18, passou a ser 30 aqui, passou a ser 20 aqui e passou a ser 30 aqui, recentemente em 2020. Então, se aguenta perder quase 1/3 do seu patrimônio no momento de crise? Ah, não, quase 1/3 eu já acho demais. Então, peraí, 18 era tranquilo e 30 também é demais. Então, talvez tenha que ser alguma coisa no meio do caminho, né? Entre 30% de bolsa e 50% de bolsa. Por um lado, vocês viram, eu aumentei muito a minha performance máxima, né? Na época que as coisas estavam indo bem, eu cheguei a ganhar 4,5 vezes que eu coloquei. Agora, por outro lado, eu aumentei muito o meu drawdown, quer dizer, no pior momento da crise, eu cheguei a perder quase 1/3 do meu patrimônio. Entenderam a sensibilidade que vocês têm que ter? E aí, vocês podem ir incluindo também outros ativos de risco. Ao invés de ter, por exemplo, só Selic, eu posso colocar fundos também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho o quanto eu quero carregar de bolsa, eu vou colocar, sei lá, 35% só ao invés de 50%, mas em compensação eu vou colocar 15% de fundos multimercado. Vamos supor que eu vá fazer isso, né? Se eu fizer isso, aí eu consigo controlar um pouquinho mais o meu risco, né? Então, vamos colocar aqui, vamos ver se eu controlei um pouquinho mais o meu risco. Ó, já controlei um pouquinho mais. No pior momento da crise, eu só perdi 25%, né? Então, você vai fazendo esses ajustes nessa planilha para ter sensibilidade, tá? De quanto você poderia aguentar de risco. E aí você tem que seguir. Uma vez que você criou o seu plano de voo, você tem que seguir. Por quê? Porque se você chegar aqui em 2014, né, que você teve essa perda, vamos supor, de 20%. Se você chegar aqui e pensar, não, 20% eu não aguento, perder 20% do meu patrimônio é muito, então eu vou vender a minha posição de bolsa, vai a zero. O que vai acontecer? Você nunca teria essa recuperação aqui. E para você voltar para cima do CDI, né, e voltar a render o que você perdeu durante a crise, vai demorar vários e vários e vários anos. Ou seja, é uma real destruição de patrimônio. Então, por isso que é tão importante você compreender o seu nível de aversão ao risco. Porque se você investir o percentual errado de bolsa e decidir readequar esse percentual no pior momento de mercado, vai ter destruição de patrimônio. Vai demorar muito tempo para recuperar de volta. Sem contar que você vai começar a achar que bolsa é cassino, que eu nunca mais vou investir em bolsa, e aí nunca mais você vai ter uma variação boa de patrimônio, como 4 vezes, 3 vezes, por exemplo, num ciclo de queda de juros. Então, é muito importante que o risco você sempre construa, ou seja, vamos supor que 35% eu tô achando muito tranquilo, né? Putz, eu acho que coloquei menos do que eu gostaria de ter alocado. Quando que você aumenta a sua posição de risco, então? No meio de uma crise. Aí, quando veio uma crise que a bolsa tá lá embaixo, aí sim você fala assim, então, ao invés de colocar 35% em bolsa, eu vou colocar 40%. E vou testar nesse ciclo como é que eu acho que eu vou. Por quê? Porque aí você compra num momento que as ações estão baratas. É claro que você não vai acertar o ponto de mínimo, né? Mas você vai comprar no momento que as ações estão baratas e tem muito mais chance de você já começar ganhando, o que vai te dar aquela confiança para você aguentar uma volatilidade futura quando ela vir. Tá? Então lembra, risco você sempre constrói em momentos de queda muito forte naqueles ativos que você gosta, tá? Você nunca destrói, ou seja, gosta dos ativos, comprou, eles caíram muito e aí você vende. Não, porque aí é destruição de patrimônio, tá? Eu vou disponibilizar essa planilha aqui para vocês brincarem um pouquinho com elas, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Eu acho muito legal vocês terem essa sensibilidade do potencial a mais que vocês podem ganhar aumentando o percentual de ações, mas também considerando
a queda, né, as quedas de preços que tem que ser consideradas no momento de crise. Então sempre pense, eu aguento ver meu patrimônio oscilar esse tanto para ter possivelmente este ganho potencial? Tá? É essa resposta que essa planilha vai te ajudar e vai te ajudar muito em você entender o seu nível de aversão ao risco. Tem duas outras abas nela, que é o VaR e a volatilidade, que aqui mostra mais ou menos aonde eu vou estar na maioria das vezes, né? Onde é que vai estar a volatilidade dessa minha carteira na grande maioria aqui das vezes, que já é uma medida de risco um pouco mais sofisticada, né? Mas também imaginando aí que o mercado segue uma distribuição normal que a gente sabe que não segue. E outra coisa que eu também gosto de olhar é a volatilidade histórica, né? Então, a sua carteira vai girar, vai oscilar em torno de 5 a 15% para cima ou para baixo, mas em um momento de crise vai oscilar 40%. Né? Então você tem que ter essa noção que ela vai ter uma oscilação média e padrão, mas que no momento de crise isso muda muito. Por conta dessa volatilidade que muda em momentos de crise, é que faz com que os fundos profissionais tenham que reduzir posição no meio de uma crise. Né? Porque eles têm uma meta de volatilidade, um limite de volatilidade que eles podem trabalhar. Se estoura esse limite, eles são obrigados a reduzir posição. Ou seja, os fundos são obrigados a reduzir posição quando? Nos piores momentos de mercado, que é justamente o que eu falei para vocês não fazerem. E este é exatamente o grande benefício que a pessoa física fazendo a própria gestão tem em relação a você usar um fundo, né? Que é um benefício que tem que ser considerado. Mas eu acho que vocês podem brincar com essa planilha aqui e dar uma olhada, o link tá aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada nessa planilha, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a respeito de como alocar o seu percentual de risco na carteira. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.